Fala, tricolores de fé, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Um Tricolor de Fé e vamos falar agora sobre o jogo entre Atlético Nacional e São Paulo que vai ocorrer daqui a algumas horas. Vamos fazer aqui um esquenta, um pré-jogo bem básico e bem breve. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? A sua ajuda, ela importa muito. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? Para variar, para surpresa de zero pessoas, chega desfalcado sem os seus melhores e mais importantes jogadores, com a exceção de Lucas Moura. Lucas Moura, ele é o único dos grandes jogadores que estavam lesionados que já voltou e vai jogar hoje. Porém, o São Paulo ele ainda fica sem o Oscar, que é o cérebro, a mente da equipe, o Caleri, referência no ataque, ao lado de Luciano, e o Xerifão, o zagueiro Arboleda, referência na zaga, na defesa do São Paulo. Então o São Paulo chega aí bastante desfalcado. E para piorar, o Atlético Nacional vai contar com seu mais importante jogador, com seu melhor jogador, que é o atacante Inestrosa. Ele tentou ser negociado com o Fluminense e Botafogo, porém as negociações até o momento, pelo menos, não andaram. Então, esse jogador, que é um dos melhores, se não o melhor do Atlético Nacional, o Inestrosa, ele ainda vai jogar pelo menos esse jogo contra o São Paulo. Então, eu diria que, né, temos aí um jogador que precisa de marcação dobrada. O São Paulo vai ter que tomar cuidado com esse jogador, porque o Atlético Nacional, tendo em vista que o primeiro jogo vai ser lá na Colômbia, vai vir com tudo. E ele é o atacante, o melhor do clube, do Atlético Nacional. E o São Paulo, que vai estar com uma zaga, um sistema defensivo bastante defasado, sem o seu referencial, o equatoriano Arboleda, vai precisar tomar muito cuidado com o Inestrosa. E eu acho que seria interessante o Hernan Crespo ter uma marcação especial dobrada em cima dele. Por outro lado, pelo menos o São Paulo não vai ter que enfrentar, ao menos dessa vez, o Kevin Viveiros, pois o Kevin Viveiros, que era um jogador nome importante do Atlético Nacional, foi para outro Atlético. Esse outro Atlético é o Paranaense, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil semana passada. Sim, o Viveiros, que jogou bem contra o São Paulo, fez lá a sua cera, fez lá a sua encenação, mas, enfim, né? Para muitos, catimba faz parte do futebol, ele fez a parte dele. Pelo menos dessa vez não vamos ter que enfrentá-lo. E ele era um jogador, um nome muito importante para o Atlético Nacional. Essa é a única notícia boa que eu tenho para vocês, tá? Eu estou confiante para essas oitavas de final? Olha, eu estava muito mais confiante na Copa do Brasil e o São Paulo não passou. Para as oitavas de final dessa Libertadores, eu estou bem menos confiante. Eu ainda acho que o São Paulo é favorito. Se for escolher entre São Paulo e Atlético Nacional sem pensar duas vezes, eu escolheria o São Paulo, tá? Eu ainda acho que tem um leve favoritismo, mas é muito leve, tá? Eu acho que o jogo-chave vai ser hoje. Se o São Paulo perder por 2-0, 3-1, por 2 gols de diferença, vai ser muito difícil de recuperar lá no Morumbi. Agora, se o São Paulo perder por 1 gol de diferença apenas, 1-0, 2-1, eu acredito numa reviravolta lá no Morumbi semana que vem, tá? Em relação ao resto, não tenho muito mais o que falar, porque eu, sinceramente, confesso a vocês que conheço muito pouco do time do Atlético Nacional. Sei que sabemos, né, que ele caiu num grupo aí bem difícil e conseguiu passar em segundo lugar, mas conseguiu passar. Isso indica que o Atlético Nacional é um time que vem forte para essa Libertadores, não é um time fraco, o melhor time da Colômbia. E, enfim, mas de jogador por jogador, eu sinceramente desconheço. Veio alguns reforços, parece que alguns reforços interessantes para o time, desde a parada para o Mundial. Porém, conheço muito poucos jogadores que foram para o Atlético Nacional. Conheço alguns de nome, mas só de nome mesmo,
porque sinceramente eu não tenho uma opinião formada sobre eles, sobre a qualidade desses jogadores. Então, não vai dar para comparar muito as duas equipes. Eu, pelo menos, não vou conseguir fazer essa análise, essa comparação mais minuciosa, porque não deu tempo. Eu gosto de pesquisar, gosto daquele site, ou Gol, que traz, né, bastante números interessantes. Dá para você pesquisar time por time e jogador por jogador. Mas dessa vez eu não consegui fazer isso por falta de tempo. A única coisa que eu consegui trazer para vocês é sobre o Kevin Viveros, que já saiu do Atlético Nacional e nos ferrou na Copa do Brasil contra o Atlético, com o Atlético Paranaense. Pelo menos dessa vez na Libertadores não vai conseguir fazer o mesmo. Mas o Inestrosa, que é o melhor do clube, o melhor do time colombiano, infelizmente enfrentará o São Paulo hoje e muito provavelmente semana que vem também, tá? O São Paulo, como eu já mencionei, está aí sem três grandes jogadores, sem três titulares absolutos, que é o Oscar, Caleri e Arboleda. Mas, apesar dos desfalques, eu ainda tenho uma certa fé, eu ainda tenho uma certa esperança, eu ainda acho que o São Paulo tem um leve favoritismo para esse confronto. Tudo vai depender do resultado de hoje. Se o São Paulo perder por 2 gols de diferença, eu acho muito difícil uma reviravolta lá no Morumbi. Mas se o São Paulo perder por apenas 1 gol de diferença, eu acho que a reviravolta ela é muito possível. Aí eu acho que complica muito a vida para o Atlético Nacional. O Atlético Nacional vai ter que ganhar por 2 ou mais gols de diferença hoje, tá? Porque o São Paulo no Morumbi é extremamente forte, principalmente em noite de Libertadores. E se o São Paulo, porventura, conseguir empatar ou até mesmo uma vitória, bom, melhor ainda. Aí podemos dizer que a classificação está muito bem encaminhada, tá? A grande diferença dessas oitavas de final para as oitavas de final da Copa do Brasil é que o segundo jogo vai ser decidido em casa. Muita gente prefere que o primeiro jogo seja em casa. Eu, particularmente, prefiro que o segundo seja em casa. E um bom exemplo disso foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense. O fator casa, eu acho que foi muito importante para a classificação deles para as quartas. Se o segundo jogo dessa Copa do Brasil tivesse sido no Morumbis, eu acho que a gente estaria nas quartas de final da Copa do Brasil já. Mas enfim, era sobre isso que eu queria comentar com vocês, sobre esta pré-jogo, esse esquenta. Agora é coração, é o coração na mão, coração na cabeça, coração no peito, coração na ponta da chuteira, coração em todo lugar. Agora é torcer e ter fé. Fazer jus à alcunha que esse clube tem, que é o Clube da Fé, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Amanhã eu vou trazer o pós-jogo. Não sei que horário, mas eu vou trazer o pós-jogo. Espero que comemorando uma vitória. Mas é isso. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, falou.